Ó, quem está no Facebook, quem está no telefone, pode mandar pergunta. Se você tiver alguma dúvida relacionada à dinâmica da doença de Alzheimer, né, de como ela chega na vida das famílias e como é que ela se desenvolve a partir daí e como se deve tratar as pessoas que padecem com esse mal, que é o mal de Alzheimer, conhecido desde 1906. Eu estou aqui recebendo, como eu falei, as nossas convidadas de hoje. Está aqui a Vânia, que está sentada logo ali, e a Rosângela, que está aqui, ó. Boa tarde, obrigado pela presença, viu, Vânia? Fique à vontade. Boa tarde a todos, eu que agradeço pela participação. Pode chegar bem pertinho do microfone aí, tá? Para as pessoas poderem te ouvir. Agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto tão relevante, né, e que acomete cada dia mais as pessoas. Para se ter um resultado aqui de pesquisas e dados da Organização Mundial de Saúde, hoje ela inclui a doença de Alzheimer entre os maiores problemas mundiais de saúde. Sim. Ô Vânia, só um instantinho, o Fernando está aí do seu lado, ele vai arrumar aí para você poder ser bem captada. Enquanto isso, a Rosângela Pereira está aqui. A Rosângela, você é presidente da associação. Eu sou coordenadora. Isso, coordenadora da Associação Subregional Uberaba, né? A ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Então aqui nós somos uma subregional. Sim. Desde 1997, Uberaba tem tem essa função de subsidiar a Associação de Alzheimer. Né? Nós temos quantas associações, subassociações, como a de Uberaba, funcionando no Brasil, hein, Rosângela? Você sabe? Clésio, eu não sei te precisar um número exato, mas nos estados, né, em toda a Federação Brasileira, existem regionais e regionais. E normalmente as regionais são localizadas ou em grandes centros, capitais, né, e as subregionais em cidades menores. Mas no Brasil todo existe regionais e subregionais. Olha, Rosângela, eu estava dando uma pesquisada rápida, pesquisada pela manhã sobre a situação, colhendo algumas informações sobre Alzheimer, né? Conforme eu falei, ela foi descrita pela primeira vez, essa doença, em 1906, pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer. Não é? Doença geralmente diagnosticada a partir dos 65 anos, mas eu conversava com a Vânia antes do programa, e ela me falava que isso pode surgir já a partir dos 50, 55 anos, embora possa ocorrer mais cedo, conforme falamos aqui. Hoje existem no mundo mais de 65 milhões de pessoas com Alzheimer, e até 2050 se prevê que essa doença afete 1 em cada 85 pessoas. Se manifesta de forma diferente de pessoa para pessoa, cada caso é um caso mesmo, e o diagnóstico é geralmente confirmado com exames que avaliam o comportamento e a capacidade de raciocínio do indivíduo. Os sintomas são invisíveis, né? E o mais comum entre esses sintomas invisíveis, entre aspas, é a perda de memória. Exato. A partir daí que começa mesmo. Realmente. É o ponto número 1. A pessoa vai perdendo, vai esquecendo as coisas e tal. Antes dela esquecer as coisas, né, ela normalmente começam com mudanças comportamentais. Sim. Né? Uma pessoa recatada começa a mudar mudanças radicais de comportamento. E isso dentro da família, o familiar fica meio inquieto, meio incomodado com essas mudanças comportamentais. E como é um processo sequente, não se para a doença, né? É um processo degenerativo. A tendência é essas mudanças comportamentais irem agravando, né? A ponto da pessoa não dar conta mais de comer sozinha, e isso são fases que vão acontecendo com a pessoa. Mas normalmente, como no caso da minha mãe, que eu posso falar com mais propriedade, foi a mudança muito radical do comportamento dela chegar a nos desconhecer,
sair de casa e não dar conta de voltar, a ligar para a polícia falando que estava batendo, o meu cunhado estava batendo na minha irmã, e por aí vai. São mudanças bem assim que incomodam muito a família. A sua mãe, no caso, ela ficou violenta. Não chegou a ficar violenta, porque as medicações que são excelentes, né? Atualmente as medicações estão muito menos agressivas para o organismo, elas colaboram muito nesse ponto, mas em determinadas fases acontecem sim a agressividade, né? Mas elas são decorrentes da pessoa justamente nos desconhecer. Eu sei que ela me conhece, mas ela não lembra de mim. Sua mãe ainda está viva? Não, minha mãe já faleceu há 8 anos. A Vânia estava me falando, antes do intervalo, a gente conversou um pouco sobre a doença. É doença mesmo ou eu coloco o Alzheimer como... É uma síndrome de sinais e sintomas. Né? Então é uma doença. É uma doença, sim. É uma doença. Tá, a gente estava falando, eu mais a Vânia aqui antes, que quem estava falando sobre, no comecinho, falamos sobre vários assuntos, agora eu tive um acesso de esquecimento agora. Mas Você não é irmão. O Alzheimer, ainda não estou com Alzheimer não, ainda não, se Deus quiser nunca terei. Mas, aliás, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade aí pelo Facebook, tá? Quem está vendo a imagem, quem está ouvindo pelo rádio, faça a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, se você suspeita que algum parente seu, porventura, esteja já sofrendo os primeiros sinais, a primeira sintomologia desse mal, que ainda não tem cura, lembrei, de Alzheimer, faça a sua pergunta aí. A doença de Alzheimer, ela não mata. O que mata são as aquilo que vai se somando, não é isso? Realmente, a doença de Alzheimer, ela não mata em si, né? Ela vai degenerando fisicamente, né? Assim como todos nós vamos envelhecendo, então a gente vai degenerando o nosso organismo. A doença de Alzheimer, pelo fato de ela cometer mais o cérebro, quem comanda nosso corpo é o cérebro, né? Então as doenças advindas do envelhecimento da doença não são normais como para nós, né? A doença em si não mata. Uma pessoa acometida com doença de Alzheimer, ela pode morrer de uma pneumonia, ela pode morrer de um agravamento cardíaco, né? Exato, mas a doença em si... Uma infecção de trato urinário, uma pneumonia, conforme ela vai sendo acometida, ela passa a ficar acamada, ela vai desenvolver úlceras de pressão, então algumas infecções. E terapia, hein, Rosângela e Vânia? Que tipo de terapia que pode ser empregada de pessoa para pessoa para evitar que essas intercorrências ligadas a aumento de pressão, ligados a problemas urinários, enfim, cardíacos, possam acontecer? Existe, por exemplo, algum tipo específico de fisioterapia para o portador de Alzheimer? Cada caso ele é um caso, né? Que ele deve ser avaliado por uma equipe multiprofissional, que é de muita importância, e cada fase do desenvolvimento ele vai requerer uma atuação, né? Então daí a importância da avaliação. Então as terapias são várias, né? Dependendo do tipo. Ela pode ser abordada por uma natação, por uma hidroginástica, por uma estimulação cognitiva, por um atendimento dentário, assim vai ser sucessivamente de acordo com o estágio, né, da evolução da doença. Muito bem. Bom, minha gente, continue conosco aqui, tá? Nós vamos fazer o primeiro intervalinho aí da nossa entrevista do dia de hoje, mas já a gente volta, e a gente volta com a Rosângela e com a Vânia. E quem quiser, mais uma vez, eu repito aqui, fazer perguntas sobre o tema de hoje é Alzheimer, porque hoje é o Dia Mundial da Lembrança da Doença de Alzheimer, que já matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Se você tem alguma pergunta para fazer para as nossas convidadas aqui,
Pode ligar aí no 33317999 ou por aqui pelo Facebook, onde você nos assiste aí no Clésio Honorato, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho ao vivo. Já já a gente volta então. Continue aí no 730. Não saia daí. Ao vivo, olha a hora certa, gente, 2h54. Saudações especiais para quem está na sintonia pelo 730 do Rádio AM. Estamos chegando aí a 100 cidades da nossa região, pelas ondas do rádio, ondas potentes e radiantes da Rádio JM AM 730, com 5 quilos na antena. Estamos também no www.jmonline.com.br, onde você nos assiste por áudio e vídeo, é claro, e também estamos aqui no grande amigo, tá aí ó, Mesquita aí, grande amigo de muitos anos, ele é radialista também, há muitos anos, né? Você acredita que isso é radialista? Acredito. Ó, estamos também no facebook.com/Clésio Honorato. Bom, olha, nesse momento, deixa eu ver aqui a situação do trânsito. Santos Dumont, com certeza hoje, nesse momento, é a avenida mais movimentada da cidade, nesse exato momento. 2h59. Vai ligando aí para deixar o nome, o seu nome, o bairro onde você mora e também o telefone para concorrer aos ingressos de hoje do Kinoplex. Enquanto isso, minha amiga Rosângela, a nossa ouvinte, a Viviane, mandou perguntar o seguinte: como saber se o esquecimento comum do avançar da idade e das mentes cansadas já é ou não indício de Alzheimer? Está presente naquela família ali. É meio temeroso já falar em se é ou não Alzheimer. Quando a gente percebe que um familiar nosso, idoso ou não, porque a faixa etária agora para diagnóstico de Alzheimer e outras demências tem decaído muito, né? A gente conhece pessoas com 40 e poucos anos, 50 anos, já diagnosticado com Alzheimer. Então a melhor forma ela está levando essa pessoa a um profissional médico. Logo no início dos primeiros sintomas. Mudou o comportamento, a pessoa às vezes fica muito repetitiva, né? Fica repetindo a mesma coisa toda a vida. Mas você já falou isso, a pessoa não falei não, aí repete e tal. Exato, fica repetitiva e teimosa, às vezes recusa banho, asseio pessoal e tal. Então são sintomas que a gente tem que estar realmente muito atento e procurar um profissional médico para estar dando... Neurologistas, normalmente geriatras, né? Então, mas no caso de pessoa mais jovem, com menos de 50 anos, isso aí já não é normal. Então seria um neurocirurgião, neuropatologista. Ou um geriatra, né? Um geriatra é um médico clínico, né? Sim, tá. Mas conhecedor do processo de envelhecimento. Então, ou neurologista ou um geriatra seriam os adequados. Tá, Vânia, pois não. Eu gostaria de salientar a respeito desse diagnóstico, porque às vezes o familiar ou nós mesmos, às vezes alegamos alguns fatos, é decorrência do estresse, né? É decorrência normal do envelhecimento, quando a gente esquece, ou coloca a chave dentro da geladeira, ou acomete esquecer o horário da medicação. Aí a importância do familiar está observando esse comportamento, porque sim, alguns esquecimentos eles são normal, mas o idoso ele começa a mudar o comportamento, né? Ele começa a trazer alguns traços de irritabilidade, ele começa a se isolar, ele traz algumas desculpas, né? Por ter feito aquilo, falhado em alguma atividade. Então, a importância do familiar estar atento e estar observando essas alterações cotidianas, porque o médico é que vai bater o martelo do diagnóstico. Mas quando o familiar traz essas informações, ele contribui, né, para esse diagnóstico precoce, o que vai poder facilitar um planejamento, numa intervenção ao longo do desenvolvimento dessa doença. Me fala uma coisa aqui, Angela. A Associação Subregional Abrasio em Uberaba
Você falou que ela funciona já desde 1997. 1997. Isso. Onde fica a sede da associação aqui na cidade? Ô Cledson, nós não temos uma sede própria, mas nós nos reunimos desde toda a primeira quarta-feira do mês na Biblioteca Municipal, às 19h30. Anos anteriores a gente reuniu na CIU, Sim. né? Mas já desde 2006 a gente retornou para a Biblioteca Municipal e estamos lá toda primeira quarta-feira do mês, né? Na próxima reunião, no caso, vai ser dia 5 de outubro, né? No mês de novembro, como a primeira quarta é feriado, porque cai no dia de finados, então a gente vai reunir na semana subsequente, que vai ser no dia 9 de novembro, e em dezembro vai ser no dia 7 que a gente vai estar encerrando as atividades. Do ano. Do ano. E a gente só tem férias no mês de janeiro. Em fevereiro a gente já retorna com a parceria da Biblioteca Municipal e de vários outros profissionais que vão... que são parceiros nossos também, médicos, geriatras, psicólogos, os médicos neurologistas, psiquiatras, de toda a gama de profissionais. São quantos profissionais, médicos, enfermeiros, que hoje apoiam a associação? São inúmeros, que é só a gente requisitá-los, né, que eles nos atendem com a maior boa vontade. Tá. Né? Eu vou prosseguir com vocês depois do intervalinho, porque eu preciso fazer mais uma vez o intervalo. Se tiver gente para falar com a gente, fazer pergunta pelo telefone, fica à vontade aqui. Você pode ligar pelo 33317999, fazer perguntas ao vivo, inclusive aqui pelo nosso telefone, direto aos nossos convidados, tá bom? Não, né? É o David Chai. Antes da gente ir para o intervalo, então vamos direto no nosso giro de hoje com o repórter David Chai a bordo aqui do nosso A Tarde é Nossa. Vamos lá! Blitz Comunitária. Blitz Comunitária. Pois não, David? Muito bem, Clécio. Boa tarde para você, boa tarde ao ouvinte da Rádio JM. Mais uma vez, o programa A Tarde é Nossa traz informação à população de Uberaba por meio do rádio, pelas ondas do rádio. Hoje, 21 de setembro, dia da árvore. E é comemorado com culminância de ações de alunos da rede municipal aqui de Uberaba. Estou ao vivo no Cine Teatro Veracruz com o biólogo e também professor e coordenador ambiental da CEMED, Luiz Gustavo Oliveira, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o objetivo deste encontro, deste evento esta tarde aqui. Boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde, ouvintes da rádio. Eu gostaria de falar que é uma data muito importante porque nós estamos passando por situações climáticas extremas. Muito calor, muito frio, muita chuva. Verdade. E as árvores são importantes nesse equilíbrio. Nós temos na cidade de Uberaba, né, um vale, a cidade das Sete Colinas, e nós precisamos fazer com que esse vale seja um local mais ameno, né, com um clima mais ameno, e as árvores são importantes para isso. Nós temos nas escolas 30 grupos de agentes ambientais mirim, então em cada escola, são 12 alunos por escola, e eles têm essa questão do protagonismo na área ambiental. Eles estão aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho que eles fazem e para escutar um pouquinho sobre a importância das árvores. Eles estão ativos nessa questão de arborização, paisagismo e tentando melhorar a questão ambiental no município. E na sexta-feira, dia 23, começa a primavera, né? Isso influi também nessa campanha? O que pode ser falado sobre isso, pessoal? Exatamente. A gente tenta usar essas datas também para que os alunos tenham conscientização. Primavera a gente começa com flores, árvores, nós temos aí várias árvores floridas na cidade. E além delas trazerem essa questão do ambiente mais ameno, um clima mais fresquinho, né, nós temos a beleza também. Temos uma árvore florida, né, fica mais bonito. E gostamos também da sombra, né? Todo mundo quer uma sombra para estacionar o carro, para poder caminhar durante a sua caminhada, ficar com um ambiente mais fresquinho, né? Professor, então, quais são os palestrantes aqui? O evento vai ser aqui às 3h30, já quase no fim já, né? Tivemos agora o professor Paulo César Franco, que é professor do Colégio Marista do Ciosano e trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, falando sobre a arborização e a rede da árvore, né? Estamos com o Washington Cunha, que é de Araxá da Terra, a respeito dos eletroeletrônicos, que vai falar sobre uma ação que vai ser feita nas escolas, de coleta de celulares, carregadores. Nós já fizemos há um pouco tempo atrás uma gincana ambiental e retiramos para a escola 700 quilos de pilhas de baterias e 1.600 litros de óleo. A nossa secretária
Secretaria de Educação faz, porque sabe que é importante os alunos aprenderem dessa questão de preocupar com o meio ambiente. Então, o futuro do país e essa questão de meio ambiente, ela deve ser repassada, toda essa conscientização. Exatamente. E pensar também que estão programando um futuro melhor para eles próprios e para os filhos e netos que vão ver. Nós temos que pensar local e agir local e pensar global, né? Que esse é o nosso lema. E fazer com que essas crianças saibam que são protagonistas no seu bairro, na sua rua, para tentar melhorar o meio ambiente. Muito bem, muito obrigado, uma ótima tarde. Muito obrigado, boa tarde. Bom, Clésio, então foi aqui, ó, o professor Luiz Gustavo Oliveira, perdão, ele é professor e coordenador ambiental da CEMED, também biólogo, e além do Dia da Árvore, hoje também é comemorado, como falamos ontem, o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Verdade. E o Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer. Tema esse que você está abordando hoje aí no programa A Tarde é Nossa com as convidadas. Muito bem, já estamos voltando ao vivo aqui pelo estúdio 1 da sua Rádio JM, ao vivo nesta quarta-feira. Hoje, dia do radialista. Quem é que em casa aí vai mandar um alô para os radialistas aí, hein? Liga para cá para mandar abraço, para dizer que gosta de ouvir o nosso programa, né? Pode ficar à vontade, a gente gosta de elogio também, viu? Mas se quiser xingar, pode xingar todo mundo, menos eu, é claro, evidentemente, não é verdade? Nesse momento, situação do trânsito, atenção, você que está na sintonia, aí nas redondezas da Praça do UTC, Praça do Uberaba Tênis Clube, praça também conhecida pelo nome de Dr. Tomás Ulloa. Para você que sobe nesse momento a rua Barão de Ituberaba, trânsito de 14 km na subida, no contorno da praça. Para você que vira contornando a praça, também 14 km por hora até a descida da Praça Manuel Terra, praça do Mercado Municipal, tá? Daqui a pouquinho a gente informa mais aí algum ponto da cidade de Uberaba para você que ouve o nosso A Tarde é Nossa. E hoje o nosso tema é sobre a doença de Alzheimer, que foi diagnosticada pela primeira vez como doença em 1906, pelo médico alemão Alois Alzheimer, que deu nome a essa importante doença, que não, até hoje, apesar de todas as pesquisas, todos os anseios na busca pela vacina, pelo medicamento, não se descobriu ainda como se curar essa doença degenerativa, que mexe tanto com a qualidade de vida daquela pessoa que é portadora. Nós já falamos aqui que a doença de Alzheimer pode começar a partir já dos 40 anos, né? A Rosângela disse que pode acontecer, mas também é normal que comece a partir de 55 e tal, né? Quanto mais idoso... Eu estou conversando aqui com a Rosângela, gente, vou virar a câmera para lá. Ela vai piorando, né, Rosângela, a partir da idade. Quanto mais velha a pessoa está, né, o diagnóstico é maior, né, mais prevalente, vamos dizer assim, né? E há casos, né, não raros, mas de uma faixa etária menor. Mas quanto mais velho, a prevalência é maior, e como o mundo, né, as estatísticas mostram que a quantidade de idosos tende a aumentar no mundo. E já está aumentando, inclusive, muito. Nesse país aqui. No Brasil. Hoje a maioria já é de idosos. Né? Exato. O número de idosos no Brasil, estatisticamente, está previsto para 2025 de terem mais idosos do que jovens e adultos jovens, né? Então a gente tem que preparar para como lidar com essas pessoas idosas futuramente, né? Vânia, como é que a Rosângela falou, mas você que é uma terapeuta que lida diariamente com portadores de Alzheimer, que é a sua profissão, né? Você trabalha em determinados pontos da cidade. Nós temos um grande número de portadores em Uberaba hoje, né? Sim, a gente não pode precisar esse número certo, inclusive estava comentando com a Rosângela agora, né? Não nos é permitido, né, passar pela secretaria, a gente não tem essa informação. Aproximadamente não dá para falar também? Não, a gente não tem um conhecimento em números, né? Porque quem lida com essa estatística, com esse cadastro, vamos assim dizer,
é a Secretaria Estadual de Saúde, porque é lá que os familiares... Será que os familiares pedem para... O processo da secretaria é sigiloso, né? Então a gente respeita isso, né? E como os familiares vão lá buscar a medicação que é dispensada pela Secretaria Estadual de Saúde, então existe o cadastro lá. Então a gente não sabe precisar a quantidade de pessoas com a demência tipo Alzheimer, que é a maior que se tem, existe em Uberaba, mas que é um número significativo. Então, Vânia, você lida no dia a dia, quais são os tipos de medicamento e qual que é a diferença de intensidade com a idade durante a doença? A diferença de intensidade, ela vai de acordo com a pessoa, né? De pessoa para pessoa. Ela tem as fases, né? Que ela se inicia com a fase leve, desenvolve para a moderada e finalmente a gente considera, né, de último estágio. Então, em questão de medicação, a medicação ela não vai curar. Que tipo de medicação? Quais são os medicamentos que são usados? O que é aplicado? Tem terapia associada? Como que é feito isso? Pode falar o nome do... São medicamentos, são tarja preta, são tarja vermelha? São medicações que o médico, o geriatra, o neurologista, o psiquiatra, isso depende de, como a Vânia falou, de cada caso. Né? É só o médico que vai prescrever, é só ele que pode prescrever essa medicação. Né? Entendi. Pois não, Rosane? Então são medicações que realmente fazem de grande importância, viu, Clécio? Que a medicação, ela, como a Vânia falou, ela auxilia, às vezes, no processo de desaceleração da doença, né? Que a doença é uma doença degenerativa e progressiva, a interação da medicação, ela desacelera esse processo da doença. E os médicos, obviamente, eles que sabem o momento exato de entrar com essa medicação e, às vezes, em caso até mesmo de retirar a medicação. Né? Vânia e Rosângela, eu tenho lido muita coisa, muito material sobre terapias alternativas, terapia praticada pela Ayurveda, medicina tradicional chinesa, holística, em detrimento da terapia alopática, que é a terapia de choque. Né? Quando não se tem mais jeito, você apela para o medicamento tarja preta. Né? Você entra com essa medicação. Existe, Vânia, algum tipo de tratamento assim, que pode ser colocado em paralelo, mesmo com o portador de Alzheimer, no caso de terapias alternativas ou medicinas orientais, por exemplo, porque o que a gente percebe também é que é uma doença que vai ficando mais degenerativa por conta do sistema nervoso da pessoa, né? Sempre bombardeado, não é isso? Tem isso? Sim, eu acho que qualquer terapia, né, ela é válida, desde que seja avaliada, né, seja investigado, né, a pessoa, o estágio que ela está, tudo é um complemento, né? Existe sim. Vocês usam isso lá durante o trabalho? Isso depende de cada familiar, né? E eu sempre oriento que tudo tem que ser de acordo com o acompanhamento médico, né? Porque uma medicação, mesmo que seja um floral, mesmo que seja uma terapia alternativa, ela interage no organismo da pessoa. Tem efeitos, né? Tem os efeitos. É mesmo a homeopatia que os médicos alopáticos insistem em dizer que não então, eu acho que nem água, né? Não, mas existe. Pois então tem que estar, o médico tem que estar ciente desse novo processo que a pessoa, que o familiar quer aplicar no doente. Eu acho que o médico é bom passar pelo médico. Está perto. Bom, eu estou dizendo isso porque a família, do ponto de vista do médico, tá certo, é uma terapia que é necessária. Do ponto de vista do familiar que vê o seu doente ali padecendo seriamente com aquela enfermidade, é lógico que aquele familiar vai tentar buscar um jeito de minimizar o sofrimento do seu ente querido.
aí essas terapias podem ajudar de alguma maneira, né? Então, só que muito pouco médico alopático aceita fazer essa conjugação de terapias, né? Pois é, mas mesmo assim é bom estar falando com o médico, porque às vezes ele abre mão de alguma outra terapia, mas não tomar essas iniciativas por conta própria. Exatamente. Bom, nós estamos aqui descobrindo também como se comporta a doença de Alzheimer, né, nos pacientes portadores dessa doença, que são muitas as pessoas na cidade de Uberaba. E se você está na sintonia e vendo pelo Facebook, fique à vontade, olha, participe aí também pelo nosso telefone 3331-7999, fazendo perguntas, ou mesmo aqui pelo Facebook. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos na sequência com a continuação do nosso A Tarde é Nossa aí pelas ondas do seu rádio, pela JM. Olha a hora, gente, conferindo comigo, 3 horas e 28 minutos, 3 e 28, na cidade de Uberaba. Então, você aqui a participação do Fernando com 2 N's, Silva. O cabelo não deve ser pintado como o do Clésio Honorato. Ô Fernando, eu vou até mostrar, o pessoal do Facebook vai poder conferir. Eu posso falar uma coisa, você não pode. Eu tenho cabelo. O meu é natural. É natural das coisas. O seu é natural, ele é invisível. Natural da vida. Não essa coisa horrorosa. Olha aqui, olha, vocês me perdoem, viu? Os convidados aqui ficam sem saber o que fazer. Um beijão para Eula, que está ouvindo a gente, a Eula Aparecida. Está mandando um beijo para o filho que estuda no colégio Liceu, né? Coliseu. É isso mesmo. Manda um oi para o Augusto, que é filho dela, que mora e estuda aqui no colégio, acho que é Liceu, hein? É Coliseu ou Liceu? Hein, ô minha amiga Eula, tá? Enquanto isso, gente, olha, é o seguinte, nós estamos com um recado para dar aqui, que é o seguinte, nós temos aqui, ó, desaparecido, o seu José Silvério, vou mostrar também por aqui, o seu José Silvério está desaparecido, essa é a foto dele, para quem estiver acompanhando pela internet, né? Ele está desaparecido desde o dia 17 de setembro. Nós estamos no dia 21. Então a família, as pessoas podem imaginar como é que está o estado da família, o estado psicológico, né? O nome dele é José Silvério. Se alguém já tiver visto ele perambulando por aí, ou em algum lugar, que uma pessoa de idade já pode estar sofrendo de esquecimento, né? Tem muito, isso acontece não raro. Ele está cometido de Alzheimer. Né? Já pode ser o caso de Alzheimer, inclusive a Rosângela está falando aqui. Caso alguém veja aí o José Silvério, né? Essa é a foto dele, pode entrar em contato nesse telefone que está embaixo, que é o 3312-1723, tá? 3312-1723. Seu José Silvério desde o dia 17. E o endereço dele é Rua Menino José de Almeida, 266, Boa Vista, aqui na cidade de Uberaba. Hein? Ele estava numa casa de apoio, aí depois do lanche saiu. Ele estava numa casa de apoio. Tá. Depois do lanche, me parece que eu estou sendo informado aqui, os convidados aqui, que depois do lanche ele saiu. Pode ser uma característica de um caso de Alzheimer? Parece que sim, né? Eu acho que sim. Pelo que eu ouvi hoje de manhã, ele está com um diagnóstico de Alzheimer. Pode chegar para frente, né? Isso. Então ele... ele já é portador. Já é portador. Foi o que eu ouvi na reportagem hoje de manhã. Meu Deus. Né? Então a vigilância tem que ser constante, porque eles são extremamente espertos. Pois é. Eles ficam assim, muito ágeis. Tá. Eles ficam muito ágeis em determinados dias, em determinadas fases. Eles são muito rápidos. Assim, tanto no pensamento como fisicamente. Né? Então, como foi relatado, ele estava lanchando e teve um acúmulo de pessoas. Na hora desse lanche, ele aproveitou a situação e... Mas será que ele estava sendo cuidado por alguém? Assistido por alguma pessoa profissional dessa área? Bem certamente que sim. E a pessoa bobeou e ele foi embora. Bom, vamos, então vou repetir o telefone, 3312-1723, o nome dele é José Silvério, porque quem souber de alguma informação é muito importante essa informação, principalmente para a família, tá? A família é que sofre mais nessa hora aí. Meninas, nós vamos falar um pouquinho do Movimente, que é esse programa terapêutico
que é desenvolvido pelos alunos de medicina da Universidade Federal. Da Educação Física. Da Educação Física da UFTM, né? Tá aqui, ó. Fala um pouquinho disso aqui para mim, Rosângela, rapidamente, antes da gente encerrar. O Cledson, esse é um grupo de alunos de diversas disciplinas da UFTM, mas que basicamente é coordenado pelo curso de Educação Física. Sim. Né? E o Emanuel e o Bruno, que aí tem o telefone deles, são os coordenadores. E esse programa ele é extremamente interessante, porque ele é voltado para pacientes com doentes de Alzheimer, né? E para a pessoa estar participando, para os familiares estarem levando as pessoas a participarem desse programa, eles avaliam, né, esse grupo de profissionais lá que participam desse programa, eles avaliam se a pessoa que está portadora da doença de Alzheimer pode estar participando do grupo, né? Que é um grupo de atividades físicas, né? Moderadas, né? Moderadas. Sim. E eles perceberam já, né, que com os estudos, que esse trabalho é acompanhado de estudos científicos, né, que há grande melhora no desempenho, a qualidade de vida físico e intelectual da doente de Alzheimer. E ao mesmo tempo que o cuidador leva a pessoa com Alzheimer para participar desse programa, o cuidador também tem o projeto de participar de atividades físicas também. Então, ele faz junto. Atividade física. Né, e é de graça, né? É gratuito, né? Pena que encerrou dia 15, aliás, as novas inscrições para estarem aceitando novos participantes desse programa. Só o ano que vem agora? Provavelmente sim. Não, mas as pessoas já podem, desde já, entrar em contato lá, né? 3318-5655. É isso? Ou 3318-5655. conhecerem o grupo, que as atividades físicas são feitas aqui na praça do Estádio Berabão, na antiga Academia GS. Ok. Né? Gente, para encerrar aqui, qualquer pessoa pode ser acometida dessa doença, é bom que se diga. Não tem bonito, não tem feio nessa hora. Quando se trata de doença, qualquer um pode ser vítima. Verdade. Alzheimer não é diferente. Verdade. Todos nós, eu sempre digo que todos nós estamos na fila, né? Já dizia o Dr. Delcio Scandiuzzi, que é diretor do Eliagote, um dia, quanto mais a gente viver, maior será a possibilidade de que nós tenhamos câncer. Exato. Porque o câncer está em todo lugar. A partir do momento do nosso contato com esse mundo louco, nós estamos aí sendo submetidos a ele, né? A qualidade de vida caiu muito, o estresse aumentou, a depressão aumentou, as doenças psicossomáticas aumentaram, enfim, os tratamentos de choque medicamentosos também, de certa forma, colaboram. Então todo mundo pode ser acometido com qualquer tipo de doença, também Alzheimer. Isso, mas é por isso que existe a santa prevenção, né? Se a gente se prevenir, fazendo tudo ao contrário, como do que você falou, prevenindo a nossa qualidade de vida, buscando uma qualidade de vida melhor, preocupando com a nossa alimentação, exercitando cotidianamente o cérebro. Corpo e mente. Exato. Né? Não termos preguiça de buscar novos desafios para o nosso cérebro, né? Como aprender uma língua nova, fazer uma coisa que nunca se fez, tomar banho de olhos fechados, exercitar, se você é destro, exercitar a mão esquerda, né? Então uma série de processos que a gente pode estar fazendo a prevenção em casa mesmo, para evitar, exato. Mas as pessoas terem tempo para isso é aquilo que a gente falou. Aí é que está o problema. Não, mas a gente inventa. A gente tem que inventar o tempo. A gente tem que ter medo, né, Vânia, da doença. Você tem que trabalhar a sua rotina também, né? Suas atividades, se programar, né? Para uma prevenção. E tudo isso que a Rosângela falou é muito importante, sim. Você testar o raciocínio, você ter mudanças, né, de hábitos na sua rotina, você se permitir
você dirige todos os dias naquela direção, mude seu caminho hoje, né? Visualize outras paisagens, né? Isso é uma maneira de você estar se prevenindo, né? E Voltando a ser gente de novo, né? Isso. Deixando de ser, deixando máquina, né? uma máquina cumpridora de deveres, de agenda o dia todo, né? E passando a saber, eu sou apenas um ser humano. Isso é importante. e colocar assim, ao familiar, né, ao cuidador, quando ele recebe essa notícia, né, do seu ente querido, né, vem esse diagnóstico, que ele vai em busca aí de conhecimentos, né, porque não é o fim do mundo, não está no fundo do poço, né, existe lá alguns comportamentos, algumas alterações, algumas adaptações que com o conhecimento, com a ajuda, com o acolhimento, né, a pessoa vai conseguir seguir no seu ritmo de vida quase que normal. E mais, né, Rosângela, ter uma sobrevida maior, né? Exato. Sim, com qualidade. Com qualidade. Reforçando o que a Vânia falou, essa questão do acolhimento, é o que minimamente a gente pode estar fazendo nas nossas reuniões toda primeira quarta-feira do mês, às 19h30, na Biblioteca Qualquer pessoa Municipal. pode participar. É aberta ao público. Toda primeira quarta do mês. Toda primeira quarta do mês, às 19h30. Precisa ligar antes para marcar? Não precisa, é aberta ao público. Que horas? Às 19h30. Lá na Toda Biblioteca primeira Pública quarta. de Biblioteca Bernardo Pública. Guimarães. Exato. Então lá a gente convida, leva convidados de todas as áreas, porque para lidar com o doente de Alzheimer é uma equipe interdisciplinar, como eu já falei anteriormente, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentista, psiquiatra, médico, neurologista e por aí vai, né? Então, e é aberto principalmente aos cuidadores, familiares e cuidadores, para estar buscando informações. E esses profissionais levam informações bem científicas, né? Bem novas, bem atualizadas, de como está lidando com o doente em relação a medicamentos e tal, e nós também como está acolhendo esse doente, como está lidando com esse doente. Como a Vânia falou, não é o fim do mundo, né? E à medida que a gente aprende a amar mais esse nosso doente, a cuidar dele com todo amor e carinho, porque é um dos medicamentos mais efetivos, Mais eficazes. É o amor e o carinho. O amor e o carinho. É o acolhimento com amor e carinho. E ressaltando, Clésio, que o nosso cuidado maior são com os cuidadores. A gente preocupa muito com os cuidadores, que o cuidador preocupa muito com o doente e às vezes se deixa de lado, né? Excede nos cuidados com o doente e não se cuida. E atualmente a gente tem visto muitos cuidadores bem adoentados mesmo, né? Pela falta do cuidado. Então, participem das nossas reuniões abertas a todas, inclusive a estudantes, né? Para aprenderem futuramente conhecer melhor a doença e o doente. Né? Repete só para encerrar o telefone de contato da associação. Como a associação não tem um local, né? Pode estar ligando na biblioteca, que agora eu não me lembro do telefone lá, mas os meus contatos pessoais, normalmente são os meus contatos que eu passo, é 98879-2860, Certo. 3312-3208. 3312-3208. Ou pelo Facebook, Rosângela Pereira de Oliveira, né? E pode estar fazendo contato comigo, tanto familiares e cuidadores, para a gente estar aprendendo um pouco mais. Isso. Vânia, pode deixar o seu contato, por favor, se você assim o desejar também. E agradecendo desde já a sua presença aqui hoje também. Eu que agradeço pela oportunidade. Meu contato tem o meu e-mail, vaniacgsilva@hotmail.com. Qualquer informação, pode estar entrando em contato. Tá, pode repetir, Vânia cgsilva@hotmail.com.